Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Muito boa tarde a todos os irmãos, amigos de outras igrejas, nossos familiares que sempre estão por perto aí no Pão das Três. Todos são igualmente bem-vindos. Graças a Deus, hoje é segunda-feira, 8 de março de 2021. 15 horas, hora do Pão das Três, hora de compartilhar a palavra de Deus. Que tenhamos um tempo muito proveitoso na presença de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de seu nome. Nós temos prazer na palavra do Senhor e o Pão das Três tem como objetivo o fortalecimento espiritual nosso pela palavra de Deus, edificação da igreja, o alimento necessário para o desenvolvimento da nossa fé, maturidade espiritual. Quanto temos aprendido com a palavra de Deus ao longo de tantas edições do Pão das Três, com o pastor Israel, com o pastor Júnior, comigo, ou seja, o colegiado desta igreja, o ministério pastoral. Quanto temos aprendido também através de todas as atividades que a nossa igreja realiza, tudo que a nossa igreja executa, visa a glória de Deus em primeiro lugar, mas também o nosso enriquecimento espiritual, nosso arrependimento, nossa mudança, transformação, sempre da nossa mente, do nosso coração para com Deus diante de todos. Graças a Deus por mais uma edição do Pão das Três. Bem-vindos, bem-vindos mesmo todos vocês. Nós vamos orar, iniciando aí, dando o pontapé inicial para este culto, Pão das Três, sempre frisamos, é um culto mais informal, é um culto mais, podemos dizer, mais à vontade. Então, estamos aí sem a infraestrutura do templo, todos os ministérios que se colocam à disposição da igreja para celebrar o culto de quarta-feira, o culto de domingo, mas mesmo sem todo este aparato que é muito importante, que nos valemos dele para agradar a Deus, mesmo sem todos esses recursos, o Pão das Três também é o culto da nossa igreja, culto da Igreja Batista em Vila das Belezas, no meio da tarde, em meio a muitos afazeres. Hoje é uma segunda-feira, mas é um culto e queremos que Deus sinta prazer neste culto e que este culto seja também edificante para todos nós. Esta será, portanto, a nossa oração para este Pão das Três. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três, mais uma edição. Te louvamos pela condição que o Senhor dá à nossa igreja para realizar este culto, este encontro. Te louvamos, Deus, pela participação de cada irmão, seja irmão membro da Vila das Belezas, sejam irmãos de outras igrejas locais, sejam amigos que porventura ainda não são crentes, mas estão conosco. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um e que este culto chegue ao teu trono, pois o celebramos, o realizamos em nome de Jesus e que ele seja prazeroso, que seja agradável. Pedimos a tua bênção sobre a palavra que será considerada, tudo que faremos, seja para o teu louvor, para a glória do teu nome, para a expansão do reino, para a edificação da tua igreja e para a salvação de vidas. Bendito, portanto, seja o teu nome, porque por meio do Espírito Santo
Todas estas coisas são possíveis e pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O hino 42 do nosso cantor cristão, título Realização. Nós nos realizamos em Jesus, não é verdade? Nós temos completa satisfação em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o nosso Salvador bendito. Todas as coisas são possíveis, realizáveis para a glória de Deus. Ele mesmo disse, o próprio Jesus nos disse em sua palavra, tudo o que nós pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. Então, nós vamos cantar este hino, exaltando a Cristo Jesus, exaltando o seu nome, louvando sua pessoa e pensando em que em Cristo toda a realização para a glória de Deus é possível. Há satisfação nele. Vamos cantar, é um hino com 4 estrofes, é um hino pequeno, mas ele tem 4 estrofes, é um hino curtinho, né? Nós vamos cantar as estrofes 1 e 2 e após a nossa meditação bíblica, cantaremos as estrofes 3 e 4. Vamos cantar o hino 42 do cantor cristão, Realização. Jesus, agora sim eu sei quão grande é seu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Graças a Deus, Jesus nos salvou. O hino que nós cantamos diz, de graça me salvou. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos completa realização, completa satisfação nele, que graciosamente nos salvou por compaixão, por amor, para a glória do seu próprio nome. Nada nosso, nada meritório da nossa parte. Toda glória, portanto, a Jesus. De graça nos salvou, com o preço do seu precioso sangue. Nós estamos caminhando, estamos aí prosseguindo com as considerações na carta aos Gálatas. Começamos na semana passada, ontem pela manhã, no culto em nossa igreja, prosseguimos com uma parte ainda do capítulo 1 e hoje mais um trechinho do capítulo 1. Não temos pressa, estamos iniciando esta caminhada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e hoje
nós vamos considerar o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Gálatas, capítulo 1, de 10 a 12. 3 versículos apenas, mas com muito conteúdo, com muita amplitude aqui para todos nós. Gálatas, capítulo 1, de 10 a 12. Vamos ler juntos? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. O tom da carta aos Gálatas é um tom, muitas vezes, áspero, assertivo, muito cirúrgico, bem preciso, porque a ocasião fez necessária esta abordagem do apóstolo Paulo. Vejam o final do versículo 10, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós temos aí um grande dilema. O evangelho agrada aos homens ou ele é para agradar a Deus? Quando o evangelho agrada a Deus, ele desagrada aos homens? Quando o evangelho agrada aos homens, ele desagrada a Deus? Na dividida em que Paulo aí propôs o seu pensamento, ele preferiu agradar a Deus aos homens, preferiu agradar a Deus em detrimento dos homens. Em que aspecto o evangelho é agradável a Deus e provoca desagrado aos homens? Nós não precisamos nos aprofundar tanto nisso. Sabemos que o evangelho, ele tem um tom de confronto. O evangelho, ele tem essa veia profética de inquirir, de levar as pessoas ao constrangimento. Do contrário, para que a salvação? Do contrário, para que Jesus teria vindo a este mundo, se não fosse para nos encurralar, para nos confrontar, para nos levar ao arrependimento? E Paulo viveu no tempo ali da formação da igreja na Galácia, a igreja de Cristo na Galácia. Ele viveu um tempo de confronto com algumas pessoas que queriam acomodar, queriam adequar o evangelho às suas práticas contrárias ao próprio Deus. Será que isso foi uma novidade do tempo de Paulo? Ou será que isso vem desde o tempo dos profetas, desde Moisés? Será que isso não perpassa toda a história da igreja e encontra lugar em nosso tempo? Pessoas querendo ouvir não o que Deus tem para dizer em sua palavra, mas ouvir o que elas querem ouvir. É aí que reside o grande dilema de quem prega, de quem quer viver seriamente o evangelho de Cristo Jesus. Por isso Paulo propõe esta questão: estou eu para agradar a Deus ou aos homens? Porque se agradar aos homens, não serei servo de Cristo. Veja que Paulo põe em xeque, ele põe aí em risco o seu próprio apostolado. Porque se ele quisesse, ou se ele se atrevesse a pregar um evangelho de adequação, de acomodação às pessoas que viviam em função de si mesmas e não do próprio Deus, Paulo estaria
colocando em xeque o seu serviço, o seu apostolado, o seu chamado. Ora, se isso valeu para Paulo, vale para todo servo de Cristo. Se isso valeu para um homem crente, piedoso, que foi leal até o seu último dia à causa do Evangelho, ao próprio Evangelho, isso vale para a igreja de modo exponencial, vale para todo discípulo. Entre Cristo e seu Evangelho e as pessoas, sempre o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas precisam de salvação. Nós um dia precisamos da salvação. E para sermos salvos, o Evangelho nos confrontou. Para desenvolvermos a salvação que alegamos ter e temos, graças a Deus, para o desenvolvimento da salvação, precisamos nos adequar ao Evangelho. Não adequar o Evangelho à nossa maneira impiedosa, muitas vezes maldosa de viver. Pregar o Evangelho de acordo com o Evangelho. É disso que se trata o contexto. Paulo está dizendo que ele prega o Evangelho de acordo com o Evangelho. Evangelho que ele recebeu de Cristo. O Evangelho que nós temos é de Cristo. Portanto, nossa pregação, nossa conduta, ela deve ser de acordo com o Evangelho, não conforme nós achamos que devemos viver. Lembram-se das expressões recorrentes no livro de Juízes? Cada um fazia o que achava correto, porque não havia rei em Israel. Então, cada um vivia de acordo com a sua maneira, embora já houvesse a lei, mas naquele contexto, Israel estava tão perdido que nem conseguiu ver, enxergar, perceber a lei que estava diante de seus olhos. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Havia pessoas na igreja da Galácia que queriam um evangelho palatável ao seu modo de religião, ao seu modo de enxergar a vida, ao seu modo de ver as coisas. Hoje não é diferente. Há pessoas, falsos irmãos, querendo um evangelho da acomodação, o evangelho da adequação. Saibamos, irmãos, que é essencial ao evangelho o confronto. É essencial ao Evangelho o embate. Evangelho de salvação, não de acomodação, não de adequação. Não falamos que o Evangelho é de salvação? Aliás, o Evangelho diz isso dele mesmo. A palavra de Deus é palavra de salvação. Cremos no Evangelho de Deus, que é o poder para salvar. Portanto, se é um evangelho de salvação, não está prevista a acomodação, não está prevista a adequação. Se é para salvar, vai confrontar. Se é para salvar, vai mexer com os brios, vai constranger. Se é para salvar, vai incomodar. Do contrário, não precisa de salvação. Do contrário, Jesus nem precisava ter vindo. O mundo tem seu modo de ser, agir e pensar. E, infelizmente, nós conhecemos. Nós conhecemos pela própria história de cada um de nós. Um dia fomos do mundo sem Deus. Um dia estávamos perdidos. Sabemos, portanto, pela história, pela experiência amarga de todos nós, e agora com a maneira bíblica de enxergar as coisas, sabemos como o mundo pensa, como o mundo age, como o mundo é. E qual é o objetivo do Evangelho? Para que o Evangelho foi concebido? Para nos salvar do mundo, para nos salvar da falsa religião, para nos salvar das garras do diabo,
para nos salvar dos nossos pecados. O Evangelho foi concebido para nos salvar de nós mesmos. Portanto, não há como pensar em acomodação, em adequação, em ajustes. Não temos um Evangelho de ajustes, temos um Evangelho de salvação. Se não fosse assim, para que o Evangelho? Para que Jesus veio? Versículo 10, novamente. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Hoje a gente vive a época do politicamente correto, né? Parece que na época de Paulo também isso era uma verdade, com a sua peculiaridade, com o seu contexto, mas parece que o ser humano sempre luta por aceitação, ele sempre luta para marcar o seu território. O ser humano está sempre em busca de projeção pessoal. Estas coisas não têm nenhum valor diante do Evangelho. O apóstolo de Cristo prefere agradar a Deus em detrimento dos homens, porque o grande dilema da pregação é, nem sempre, e na maioria das vezes é verdade, o que Deus fala é o que queremos ouvir. Nem sempre o que o pastor prega é o que a congregação está disposta a ouvir, a seguir. Quando estamos falando de pastor, estamos falando de pastores segundo o coração de Deus. Estamos falando de homens como o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho verdadeiro, levando confronto e conforto, levando estímulo e ao mesmo tempo incômodo às pessoas. Um elemento presente nas falsas religiões, e aí nós voltamos aí para o contexto da carta aos Gálatas. Paulo estava em seu texto de maneira incisiva combatendo falsos irmãos influentes, inteligentes, perspicazes, sagazes, que se infiltraram na igreja de Cristo na região da Galácia. Paulo estava combatendo-os porque eles queriam adequar o evangelho ao judaísmo. E isto é impossível. Não há como conceber uma coisa de tal natureza. O evangelho ele não se acomoda a nenhum espectro humano, nenhuma tradição. E o elemento presente nas falsas religiões é agradar os homens, agradar as pessoas. Veja, há inúmeras técnicas utilizadas na esfera da religião para elevar o ser humano, ou naquilo que ele acredita, naquilo que se apega, à condição de Deus. E a religião passa a ser uma espécie de instrumento de idolatria. Então, a pessoa vê a religião de uma forma, de um modo em que ele busca isso como se fosse o próprio Deus. E qualquer coisa contrária a isso deve ser combatida por ele. Bom, o Evangelho ele vai se colocar naturalmente contra todas estas coisas, porque o Evangelho exalta Cristo. O Evangelho exalta a obra de Cristo, o Evangelho exalta a pessoa de Cristo, o ensino de Cristo. E o Evangelho vai confrontar, ainda que seja no segmento da própria religião. O Evangelho, inclusive, ele nos revela a real condição do ser humano, que não é de Deus, né? Não é uma condição de uma espécie de Deus, mas de pecador. O Evangelho revela, expressa, realça a correta e a real condição dos homens, de todos nós, portanto. Somos pecadores, necessitamos de arrependimento, somos carentes da graça de Deus, da qual somos indignos. E Deus, graciosamente, nos deu o Evangelho, nos deu Cristo e nos deu a salvação.
A boa pregação, portanto, que agrada a Deus, o bom serviço do servo de Cristo, veja a expressão no final do versículo 10, servo de Cristo, a boa pregação exalta a Cristo e humilha o homem. A boa pregação eleva a Cristo e rebaixa o homem. A boa pregação, o bom serviço cristão exalta a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo e a obra de Cristo. E ao mesmo tempo rebaixa a nossa condição, reconhece a nossa condição, expressa a nossa condição, condena o nosso amor ao mundo, condena as práticas condizentes com este mundo sem Deus, condena inclusive a nossa falsa percepção do que é sagrado, do que é divino. O Evangelho, ele é confrontador. Uma pergunta: se Paulo pregasse um evangelho diferente do que ele pregou, ele teria sido perseguido? Ele teria sido preso? Ele teria sido morto? Sabem quem foi que orquestrou grandes perseguições contra o apóstolo Paulo? Sabe quem foi que engendrou sua prisão e quem orquestrou a sua execução? Os religiosos, pessoas que lidavam com o sagrado, pelo menos percebiam o sagrado à sua forma, a seu modo. Estas pessoas rejeitaram o Evangelho. Não foi assim também com o Senhor Jesus? Quem foi que orquestrou toda aquela cena no Sinédrio, no julgamento mais injusto da história da humanidade? Os religiosos. Bom, então o Evangelho, ele pode ser sim rejeitado por pessoas que pensam estar servindo a Deus, buscando a Deus. E Paulo, entre agradar a Deus e acomodar o Evangelho às pessoas, ele preferiu viver para a glória de Deus. Custou a sua vida, custou a sua liberdade, custou o seu bem-estar físico. Mas não foi em vão, porque o tempo passou e muito tempo depois nós aqui estamos, na mesma palavra, no mesmo Evangelho, servindo ao mesmo Cristo, agradando e procurando agradar a Deus. Para isto, vamos aceitar o Evangelho, vamos receber o Evangelho. Veja o versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos. Então, o texto é para os crentes, o texto é para o povo de Deus. A carta diz respeito a nós também, que o Evangelho que por mim foi anunciado e que por nós é anunciado, não é segundo os homens. Então, irmãos, não percamos a dimensão real, correta do Evangelho. O Evangelho é de Deus e é para a glória de Deus. Ele não é para elevação do homem, ele não é para acomodação ao mundo, ele não é para se adequar à forma de ser, agir e pensar do ser humano sem Deus. Porque se isto ocorrer, não estamos falando do Evangelho, não se trata do Evangelho. E o versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E este Evangelho revelado a Paulo foi transmitido à igreja e a igreja repassou às gerações e este Evangelho chegou até nós. Nós precisamos encarar o Evangelho como de fato ele se apresenta. Revelação de Jesus Cristo que chegou a nós e precisa ser tratado como tal. Se formos confrontados, amém.
e seremos. Se formos inquiridos, amém, e seremos. Se formos instados ao arrependimento, à mudança, a exaltar a Cristo e a nos humilharmos, amém, que assim seja, pois é do Evangelho, é o caráter do Evangelho. Paulo preferiu agradar a Deus a homens religiosos, diga-se de passagem. Que evangelho queremos? Que evangelho nós queremos? Que evangelho nós pregamos em nossos dias? Que evangelho nós queremos para a igreja? Que evangelho nós queremos viver? O de Deus ou dos homens? Cuidado com a sanha que temos em nossos dias de querer agradar a todos para se dar bem ou para nos darmos bem com todos. Se somos seguidores de Cristo e somos, se vivemos o Evangelho de Cristo e vivemos, é inevitável que tenhamos algum nível de indisposição com alguém, com alguns, com algum grupo e até mesmo com os da nossa casa e até mesmo, pasmem, com os da nossa igreja. Porque o Evangelho não muda, o Evangelho não pode ser adequado a nada e a ninguém, porque o Evangelho é de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo e para nossa salvação. Bendito, portanto, seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus do Evangelho. Amém? Pensando nisso, vamos cantar em realização, em satisfação, em Cristo somente. Vamos cantar as estrofes 3 e 4 do hino 42 do cantor cristão, dando sequência ao que pensamos nesta tarde. Hino 42 do cantor cristão, estrofes 3 e 4. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Temos paz em Jesus, temos paz em Cristo Jesus. E esta paz só foi possível porque nós aceitamos o Evangelho. Cremos no Evangelho, abrimos mão de nós mesmos, nos arrependemos, nos entregamos completamente a Cristo, por isso a paz. Do contrário, a paz seria impossível. Graças a Deus por Cristo Jesus e por seu Evangelho, em quem temos completa realização, plena satisfação. Amém? No próximo Pão das Três comigo, que será na quinta-feira, se Deus quiser, nós prosseguiremos na carta aos Gálatas. Sem pressa, vamos em frente.
vamos caminhando, às vezes alguns versículos a mais, às vezes poucos versículos como hoje, mas se Deus quiser nós vamos passar por toda a carta aos Gálatas. Que Deus nos abençoe nesta empreitada, que seja para o nosso crescimento espiritual. Quinta-feira, a partir do versículo 13 do capítulo 1, tá bom? Temos aí motivos de oração, muitos pedidos. Atenção, irmã Luzia, zeladora da nossa igreja, está com Covid-19, em recuperação, está afastada, é claro, das atividades do seu trabalho aqui na igreja. Então, vamos orar pela irmã Luzia e por sua família. Família do Leonel está se recuperando aí da Covid, também aí vivendo a quarentena. Que Deus tenha misericórdia, Leonel, Sirlene, Lucas, Letícia. Também nos lembramos da Raquel, do Sérgio e da Micael, a Raquel Leite, que está com Covid também. A Kelly, do Cleito, neta dos nossos irmãos Bel e Tata. Kelly também se recuperando da Covid. Voltamos a mencionar a Ana Lúcia Perry, sobrinha da irmã Ruth Lopes. Ana Lúcia está internada em decorrência da Covid. Pedido de oração também da irmã Maria das Neves, por seu pai, seu José. A Kátia, a Voleta, nossa irmã em Cristo, pede oração, já é um pedido recorrente, por seu primo Tilson, e soubemos há pouco que ele foi hospitalizado em decorrência da Covid. Então, ele já tem aí um problema de saúde muito complexo e agora hospitalizado em decorrência da Covid. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Estamos em oração também pela Luzenaide, nossa irmã, que atua aqui no Ministério de Mulheres da nossa região, aqui na cidade de São Paulo. Irmã Luzenaide, líder das mulheres, ela tem enfrentado aí o desafio de longa data em relação à sua saúde. Vamos orar por ela, sempre temos orado pela Luzenaide, esposa do pastor Walter. Vamos orar também pelo Luiz Dantas, mais conhecido na velha guarda aqui da Vila das Belezas como Luizão. Vamos orar pelo Luizão, temos orado por ele. Elsomar, pai da Júlia, também carece das nossas orações. Pedido de oração, o irmão Joselito, que tem enfrentado alguns problemas aí de saúde, recentemente foi acometido pela Covid, está se recuperando. Então vamos nos lembrar do irmão Joselito, que por falar em zeladoria, já foi zelador aqui da vila. Se eu não me engano, hoje o Joselito vive na Bahia. Que Deus tenha misericórdia dele. Ontem, o Juliano, esposo da irmã Lidiane, genro do Bel e da Tata, portanto, Juliano sofreu um acidente de moto, um acidente feio, foi complicado, foi grave. Graças a Deus o Juliano está fora de perigo do ponto de vista aí da própria vida, mas com sérias complicações, fraturas, cirurgias aí necessárias. Então agradecemos a Deus que preservou a vida do Juliano, mas ao mesmo tempo pedimos que Deus o abençoe, que abençoe sua esposa, seu filho, que o Juliano tenha uma boa recuperação e uma boa jornada em relação às cirurgias que ele tem de fazer. Continuamos em oração pela mãe e os irmãos da nossa irmã de Jaci, que estão enfrentando também um problema de saúde muito complexo. Missionários, né? Quantos projetos missionários que a nossa igreja está envolvida. Nos lembramos do pastor Adiel, que está aí com uma limitação em relação ao seu joelho. Havia uma expectativa de cirurgia, não há mais.
ele vai ter de fazer um tratamento, me parece, prolongado. E o pastor Adiel é um dos nossos missionários conveniados, é responsável pelo trabalho missionário junto aos ribeirinhos no estado do Amazonas. Então, um homem-chave para a obra missionária, um homem importante nas mãos de Deus, que tem muito a oferecer, muito a contribuir com seus dons e talentos e está com essa limitação física. Nos lembremos de orar também por todos os missionários conveniados de nossa igreja, pastor Jefferson, pastor Jadai com os projetos específicos lá na América Central, de apoio também lá no Amazonas, juntamente com o pastor Adiel, o Alexandre na Ilha do Bororé, pastor Abelardo aqui pertinho no Jardim São Luís, Henrique e Juliana em Portugal, a Marlene Montes de Oca na Espanha, também temos a missionária Priscila e o pastor Josias lá em Sergipe, em Aracaju. Então, vários projetos que a nossa igreja está envolvida, que nos lembremos, e do próprio pastor Adiel. E por falar em missões, nós estamos em campanha missionária pelos projetos da Junta de Missões Mundiais. Estamos em campanha de missões mundiais. Ore a respeito, ore pelos projetos. O pastor Júnior ontem deu uma orientação para quem quiser se aprofundar, inclusive orar com mais propriedade pelo que os batistas brasileiros têm feito em 85 países, hein? Nós, batistas brasileiros, temos 2.000 missionários esparramados em 85 países nos 5 continentes. Graças a Deus, Missões Mundiais, uma organização centenária, já de um século. Então, o trabalho missionário a partir da Igreja Batista no Brasil, sendo realizado em várias partes do mundo. Junta de Missões Mundiais, .org.br, então fácil de achar aí na internet. Nós podemos nos inteirar aí dos assuntos, dos projetos que estão sendo realizados, e o mês de março é o mês em que nós nos dedicamos com mais atenção, inclusive no levantamento de uma oferta. Ore pela sua oferta, coloque a oferta pessoal diante de Deus em oração, envie a sua oferta para missões mundiais. É o desafio de oração, de contribuição, de envolvimento da nossa igreja. Há outros motivos, há outros nomes pelos quais nós temos orado, pelos quais devemos orar. Vamos ficar com estes nesta tarde. O ministério de oração da nossa igreja prossegue. Esta igreja vai estar indo para 54 anos de vida e ao longo destas décadas ela tem sido uma igreja de oração. Não pode ser diferente em se tratando da igreja de Cristo Jesus. Vamos orar, portanto, pedindo que Deus nos abençoe, colocando diante dele estas questões, esses pedidos que nós relatamos aqui. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, não temos outro Deus senão o Senhor. Te louvamos por teu Evangelho Santo, que nos salva do mal, que nos salva do pecado, que nos salva de nós mesmos, que nos salva das garras do maligno, deste mundo tenebroso. Te louvamos pelo Evangelho que nos salvou. Que este Evangelho seja pregado em todo o mundo, que este Evangelho seja disseminado. Portanto, pedimos pelas parcerias missionárias de nossa igreja, todos os convênios, graças te damos pela obra missionária realizada a partir desta igreja, pelos missionários que têm recebido o nosso apoio de oração e o nosso apoio financeiro. Também pedimos a tua bênção sobre a campanha de missões mundiais, que ela seja bem quista, bem aceita em nossa igreja,
de modo que nossa oração, nosso envolvimento financeiro seja agradável ao Senhor. Abençoe, Pai, todos os projetos da Junta de Missões Mundiais, todos os missionários, as famílias dos missionários, e que haja muito fruto a partir deste trabalho, que vidas sejam alcançadas e a luz de Cristo brilhe, resplandeça nos corações. Pedimos a tua bênção sobre os enfermos. Queremos destacar o Tilson, que foi hospitalizado às pressas. Tenha misericórdia dele. Também nos lembramos do Juliano, que o Senhor o abençoe. Te louvamos pela preservação da sua vida e pedimos que o Senhor o abençoe, Pai, no tratamento, na recuperação, na jornada que ele tem aí pela frente. Pedimos pelas pessoas que estão acometidas aí com a Covid, que estão se recuperando, que estão iniciando o tratamento, que já estão finalizando, e te louvamos por todos que têm sido aí alcançados pela cura. Graças te damos, te louvamos também, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com a Ana Lúcia, que está hospitalizada, o Senhor está com todos, os que estão sofrendo, os que estão sendo curados e os que estão se recuperando. O Senhor é o nosso Deus e o Senhor está conosco e te louvamos por isso. Te agradecemos por esta tarde, te louvamos por mais esta edição do Pão das Três. Que o Senhor abençoe a cada participante e abençoe nossas vidas em tudo que fizermos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pão das Três volta amanhã, às 15 horas, aqui no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Amanhã com o pastor Júnior Martins. Na quinta-feira, nós retomamos aí as considerações em Gálatas e saibam que, para quem não sabe, o pastor Israel está nesta última semana aí das suas férias. Segunda-feira que vem, se Deus permitir, pastor Israel retorna e nós teremos aí um tempo de férias, de descanso, pela graça, pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma ótima tarde, um ótimo final de tarde, uma ótima noite.